Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é o Roberto Gazola, professor do curso CorelDRAW Fácil e Profissional. Eu sou lá do grupo Curso de CorelDRAW Fácil e Profissional. Eu estou vindo aqui ensinar para vocês como se cria uma letra 3D. Para ser montada, na verdade eu vou ensinar a criação de um molde de letra 3D. Esse molde vai ser impresso ou vai ser feita uma faca desse molde e depois de pronto a pessoa vai montar o papel que vai estar aberto, vai montar e vai formar uma letra em 3 dimensões, certo? Vai ter a frente, o verso e as laterais, tá? Essa aula aqui eu não vou poder explicar para vocês bem detalhado, por exemplo, o processo de clicar em cima de uma ferramenta, de um objeto, segurar, arrastar, clicar com o botão direito, e porque senão a aula vai ser bem comprida, né? O que eu quero mais ensinar para vocês é a criação de um molde de letra 3D. Eu peço que vocês deem uma analisada nessa aula, porque ela é muito rica, mas é muito rica mesmo. Apesar de ser muito fácil, tá? Às vezes no início vocês podem sentir um pouco de dificuldade, mas se vocês verem 2 ou 3 vezes essa aula, até para vocês montarem a arte em um molde 3D que vocês já tenham, vai facilitar. Então, mesmo que vocês tenham um molde 3D, vai facilitar o entendimento para vocês, certo? Então eu vou explicar bem detalhado para fazer com que vocês entendam, tá certo? Então eu vou explicar detalhado, mas antes de eu explicar, eu quero fazer um agradecimento aqui, porque eu ensino CorelDRAW, eu tenho meu curso de CorelDRAW e tudo mais, né? E eu dou muitas dicas grátis na internet aí para ajudar as pessoas, porque tem gente que pode fazer o curso, né? E tem gente que infelizmente às vezes não pode fazer agora, às vezes vai fazer mais para frente, e tudo tem o seu momento certo, né? E tem gente que pode fazer. Eu tento ajudar ao máximo as pessoas, né? Mesmo quem não pode às vezes fazer, tá? Porque eu recebo muitas mensagens no meu inbox do pessoal me agradecendo pelos vídeos e tudo mais. Aí o pessoal agradece, até fala, eu quero fazer seu curso, tá? Com certeza eu vou fazer e tudo mais. E aí eu fico muito feliz com esse feedback, porque às vezes a gente não sabe, né? A gente está aqui do outro lado, a pessoa está lá do outro lado, né? Eu estou aqui no interior, às vezes a pessoa está lá na capital, e às vezes a gente não sabe o que a pessoa está achando. Então quando a pessoa fala, a gente sabe que a gente está ajudando de alguma forma. E eu queria agradecer um testemunho aqui no meu grupo dessa moça aqui, ó, a Kátia Zonta, tá? Depois, se vocês quiserem olhar lá no grupo, ela deixou um testemunho aqui, ó, lá, gostaria de deixar meu depoimento sobre o curso. Essa moça, Kátia Zonta, sou completamente leiga no CorelDRAW, ou melhor, eu era, né? Para mim esse programa parecia um monstro, um filme de terror. Sempre sentia medo quando ia tentar fazer alguma coisa no CorelDRAW. Conheci o Roberto em outro grupo e coloquei para ele toda a minha dificuldade. Com toda a paciência do mundo, ele foi me explicando de forma simples e aquele monstro virou um príncipe encantado. Então, eu queria muito agradecer aí o testemunho da Kátia Zonta, tá? Eu fico muito satisfeito de saber que eu tô ajudando, eu faço o possível para ajudar, tá? Então ela fala que o mais importante, ó, além de eu poder estar contribuindo, isso aí tem muito valor para mim, tá? Eu saber que eu estou ajudando ela. Às vezes a gente não sabe, né? Que quando a pessoa informa, e ela fala aqui, ó, e que venham mais aulas, tal. Pois, olha aqui, o mais importante, gente, ó, pois o meu trabalho depende bastante das suas orientações. Então, eu além de eu ficar muito satisfeito com esse agradecimento, que a gente tenta melhorar a cada dia, né? Eu faço o possível para tentar explicar. Só que tem um detalhe, né, gente? O mais importante é a gente entender. Tem gente que não percebe isso, mas isso aqui é uma coisa muito importante, ó, pois meu trabalho depende bastante das suas orientações, tanto dela como de qualquer pessoa ou que fizer o meu curso,
ou uma pessoa que esteja assim pedindo um auxílio, eu tento ajudar ao máximo, porque a nossa responsabilidade é muito grande, não parece? Eu sei que às vezes a pessoa está ouvindo esse vídeo, está pensando, nossa, mas ele está ensinando a criar um molde 3D de graça, né? Que custa R$ 100 praticamente, não sei, o molde 3D, R$ 50 eu estou dando de graça, então ele ainda está preocupado, né? É lógico, eu estou ensinando, é uma coisa muito valiosa isso que eu estou ensinando, só que eu quero mostrar que mesmo assim eu ainda tenho um compromisso, né? Igual eu ensino para algumas pessoas, a nossa responsabilidade é muito grande, porque às vezes uma pessoa chega para querer aprender alguma coisa, e ela depende desse ensinamento para ela conseguir melhorar no seu trabalho, para ela conseguir ter um resultado positivo em relação ao seu patrão, aos seus clientes, né? E o que eu tento fazer é não ensinar somente a trabalhar com CorelDRAW. Eu tento, assim, o curso de CorelDRAW em qualquer lugar só ensina a usar as ferramentas, é clicar aqui, clicar ali, clicar aqui. Eu tento fazer o máximo para ensinar muito mais do que isso, né? Eu tento fazer a pessoa entender por que funciona, porque aquilo lá vai tornar a pessoa autossuficiente, tá? Então eu queria muito agradecer, eu estou muito feliz, tá? Esse aqui ela já escreveu, já tem um tempo que ela escreveu esse depoimento e eu tinha que mostrar para me agradecer ela muito, tá? E muita gente que me agradece, eu queria agradecer todo mundo, muito mesmo, de coração. E para vocês saberem que eu sei da responsabilidade, o que é uma responsabilidade a gente ensinar, porque assim como ela, tem gente que às vezes está precisando, tem gente que às vezes trabalha com isso e precisa aprender, né? Às vezes a pessoa precisa aprender para atender um cliente e com o curso às vezes, ou então com essas aulas mesmo que eu estou dando, a pessoa vai se tornar uma referência, ela vai saber criar bem feito, profissionalmente, ela vai se tornar uma referência, ela vai criar uma arte de um panfleto, e ela vai saber tudo que tem em volta do panfleto, ela vai entender, né? E devagar a pessoa vai aprendendo, é assim que funciona, tá? Então, muito obrigado mesmo, tá? Então, eu vou começar na aula aqui agora, eu vou lá para o CorelDRAW, e vou criar, eu vou para o CorelDRAW, e vou criar uma letra, um molde de uma letra 3D, né? A letra 3D é aquela letra que a gente imprime o molde aberto e depois a gente monta ela e depois que a gente monta ela transforma numa letra de 3 dimensões, né? Por que é 3D? 3, né? O número 3 e o D de dimensões. Aqui no nosso objeto, aqui nessa letra 3D, a gente tem aqui a dimensão Y, que é essa aqui da vertical, dimensão Y. A gente tem a dimensão X, que é da horizontal, e tem a dimensão Z, que é a profundidade aqui, né? Tá? Então é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é a dimensão X, aqui é aqui é a dimensão Y e aqui a dimensão Z. Isso é 3 dimensões. Então um objeto 3D que vocês vão imprimir ele em um molde e depois vai montar, ele significa isso, tá? Então, eu queria ensinar para vocês, primeiramente, que todo objeto 3D, ele tem uma frente, tá? Por exemplo, igual esse T, em 3 dimensões, ele tem a frente e praticamente 100% das vezes, um objeto 3D vai ter a frente igual o verso, tá? Não é sempre, mas é quase que sempre. Então, vocês podem considerar isso como uma verdade absoluta até vocês ficarem mais experientes, tá? Então aqui ó, o T é a frente e o T, o verso, tem que ser idêntico. E por outro lado, a medida que vocês colocarem na lateral vai ser a mesma medida da outra lateral e a mesma medida do topo do objeto e da base. Tanto o topo quanto a base, todas as laterais do objeto, tudo que compõe o eixo Z tem que ser idêntico em largura, tá? Também não é 100%, mas é praticamente que todas as artes funcionam assim, tá? Então, essa é uma primeira informação que eu queria passar para vocês, ó. Mesmo que vocês não tenham o intuito de criar, é importante vocês verem essa aula que vai ajudar a entender melhor depois como que se monta uma arte num molde 3D, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês, por exemplo, se eu fosse criar uma sacola, né?
Eu tenho aqui a frente da sacola, aqui, né? E aqui à frente eu vou mudar essa paleta de cores, né? Lembrando que eu falei que eu não ia explicar aqui procedimento nessa aula, eu ia só mostrar como é que se cria essa letra 3D. Então, senão a aula vai ficar muito demorada, tá? Então vamos supor que essa aqui seja a frente, e aí eu tenho que ter um verso idêntico. Então quando eu for criar, eu tenho que criar frente e verso idêntico, tá? Só que entre uma frente e o verso aqui, ó, entre a frente e o verso eu tenho uma lateral. Então eu vou colocar uma lateral aqui, ó, de uma outra cor para me saber que essa é a lateral, né? Então eu tenho frente, uma lateral e verso. Depois do verso eu vou ter a outra lateral, que tem que ser idêntica à outra lateral anterior. Já estão conseguindo entender, né? A frente e o verso é igual e as duas laterais iguais. Isso é regra, tá? Funciona para todo objeto 3D. Se esse objeto fosse ter a parte de cima, a lateral tinha que ser a parte de cima tinha que ser idêntica às laterais. Essa é a regra. A frente e o verso igual, depois o eixo Z tudo igual. Aqui a mesma coisa embaixo, ó. Se eu fosse ter uma base, ela ia estar do mesmo tamanho, tá? Então aqui, ó, laterais iguais, frente iguais, tá? Deixa eu fazer eu vou duplicar isso aqui, inverter, colocar aqui, ó, e aumentar a largura aqui e aqui, ó. Então essa aqui seria um quadrado fechado, só que a sacola não tem a parte de cima, então eu apago. Então essa sacola tem a frente, as laterais e o verso. E para ela fechar, né, porque eu tenho aqui a sacolinha aqui, ó, ela tá, vamos supor que eu tenho aqui mais ou menos uma sacola. Eu tenho a minha sacolinha desenhada aqui, meu objeto de sacola, aqui mais ou menos a minha sacola, né? E aí eu tenho aqui, ó, frente, lateral 1, lateral 2 e verso. Tá aqui minha sacola, tá? Então eu tenho a frente, eu tenho o verso aqui atrás, uma lateral, aqui é aberto e a base é igual às laterais. Só que aí para mim colar essa lateral aqui, para fechar a sacola, essa parte nessa aqui, eu preciso ter uma área de cola nessa parte aqui, ó. Eu não posso só pegar e encaixar, porque não cola, né? Tem que ter um pedacinho de papel, um filete de papel de qualquer tamanho, de preferência acima de pelo menos meio centímetro, de preferência, né? Na verdade, preferência acima de 1 centímetro, para ter um espaço melhor, né? Então eu tenho que ter essa área de cola. Além da lateral aqui, eu tenho que ter uma dobra e depois a área de cola, né? Porque ele vai dobrar aqui, ó, e encaixar na frente. Então é isso, por isso que serve aquelas abinhas que tem nesses moldes. Elas servem para colar, né? Então aqui está feito. Depois aqui no caso da sacola tem vários procedimentos que a gente usa, mas a princípio essa é a essência. Eu tenho a frente, o verso e as laterais iguais. É isso que vocês têm que aprender, tá? Então eu vou ensinar para vocês aqui como é que eu vou usar isso aqui numa letra 3D, tá? Vou ensinar detalhado. Vocês viram que eu falei para vocês no início da aula sobre a responsabilidade que a gente tem, né? Então, eu vou criar um molde 3D aqui para vocês. Antes de eu ensinar, eu vou criar um molde e vocês contam em quanto tempo que eu vou demorar para criar um molde. E eu vou criar um molde aqui de uma letra aqui complicada, a letra S, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui essa minha letra S. E outra coisa, olha o formato da fonte que eu estou usando, o formato de fonte infantil que não existe em lugar nenhum, tá? E eu estou fazendo aqui uns desenhozinhos aqui que eu poderia somente ensinar para vocês, pedir para vocês fazerem aqui a letra S uma, duas vezes, fazer esse retângulo aqui, e aí vocês vão fazer aqui esse procedimento que eu estou fazendo aqui, ó. Vocês estão contando no relógio, né? Aí eu faço esse procedimento aqui. E aí eu vou lá duplicar isso aqui tudo. Eu vou fazer um processo diferente. Eu vou fazer menos aqui e aqui eu vou inverter essa aqui para baixo. Pronto. Ó.
Essa aqui eu vou fazer menor, pode ser assim mesmo, só para vocês entenderem que com isso aqui, com esse procedimento aqui, ó, mais aqui, vocês estão contando no relógio, né? Pronto, acabei de criar um molde 3D para a letra S. Prontinho, ó, criei um molde 3D para a letra S e foi tão rápido que não dá para acreditar, né? E vocês iriam pegar esse molde, imprimir e o mais importante, vocês iriam montar e ver que vai dar certinho, certo. Mas por que dá certo? Então eu tenho que explicar para vocês o porquê, né? Eu já expliquei um pouco até agora, vocês já entenderam mais ou menos, tá? Porque aí vocês vão conseguir fazer para todo tipo de arte. Então eu vou criar aqui meu primeiro molde da letra T, tá? Como é que eu faço esse molde da letra T? A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o tamanho dela do jeito que eu quero. Com a minha letra T selecionada, eu vou ter aqui na barra de propriedades, né? Eu vou ter o tamanho dela aqui, ó, em largura e em altura, certo? Então, com esse tamanho, eu sei que essa letra T, ela está com 241 milímetros por 257, tá? Se eu clicar fora, numa área vazia da minha área de trabalho e mudar a unidade de medida para centímetros, aqui, ó, centímetros, eu venho aqui em unidade e coloco centímetros. Aí eu volto e seleciono o T novamente, ele vai aparecer as alças de seleção. Aí eu vou ver lá na minha barra de propriedades, que está referente ao T, né, porque ele está selecionado. Aí eu vou ver que ela está com 24 centímetros de largura por 25 de altura, tá? Então eu posso manipular aqui o tamanho dela para encaixar na minha área de impressão da minha impressora. Se for uma impressora doméstica ou se for uma máquina que faz recorte, eu já tenho que saber essa medida, né? Então eu já tenho essa informação aqui, tá? E o que acontece? Depois que eu fizer isso, lembrando que eu já estou avançando, eu não vou passar muito essa explicação, não faz parte da aula, tá? Senão demora muito. Eu vou explicar como é que funciona a criação do molde 3D, tá? E a aula já vai ficar demorada. Então eu selecionei aqui a letra T, tá? Do tamanho que eu quero. Eu posso clicar aqui, ó, dentro dessa caixinha, clicar no final, segurar e arrastar e selecionar a parte de cima e colocar um tamanho. Por exemplo, na largura eu posso colocar de repente 20. E aí eu venho no cadeadinho aqui, ó, e bloqueio para ele alterar a altura proporcional à largura, né? Então eu consigo fazer esse procedimento, tá? Aliás, eu tenho que vir aqui no quadradinho antes. Agora que eu vim antes, eu posso selecionar e colocar 20 e apertar Enter. Aí ele diminui a altura proporcional. Se eu colocar aqui 30, de repente ele vai colocar a altura do T proporcional, tá? Então depois que eu defini o tamanho da minha letra, eu vou selecionar a minha letra e vou copiar ela e criar uma cópia idêntica, porque o verso tem que ser idêntico. Então eu só vou vir aqui em copiar e depois eu venho em colar, né? E com isso eu colei, fiz uma cópia dos meus T's aqui, tá? Eu tenho a frente e o verso. Agora eu preciso das laterais, né? Por quê? Porque eu preciso das laterais aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na minha perspectiva, eu vou mostrar ao contrário aqui. Eu vou mostrar que vocês têm que ter. Aqui é o T, né? Ele tá aqui, ó. De um lado, aqui tem um lado e aqui vai ter o outro lado. Aqui, né? Tem o lado de cá e o lado de cá. E aqui vai entrar a lateral aqui, ó. Aqui. E ela vai entrar aqui em toda a parte do T. Para mim criar a lateral, vocês têm uma forma aqui que é a seguinte, ó. Tem a frente, tem o verso. Agora eu preciso da lateral, que é idêntica para todo o objeto. Então eu vou mostrar para vocês um processo que vai criar essa lateral facilmente. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o comprimento da lateral total. Não a largura, o comprimento, tá? A largura é isso aqui, ó. Eu vou ampliar isso aqui. A largura é isso aqui, ó. É o espaço da frente até o verso. Isso é largura. Vamos supor que a largura tem 8 centímetros, tem 2 centímetros. Então isso aqui é a largura. O comprimento é isso aqui, ó. Essa parte aqui que acompanha isso aqui, vem aqui tudo.
desce aqui tudo, vem para cá, depois ela desce até lá embaixo, né? Vem aqui até aqui embaixo, ela segue aqui também, vem para cá e chega até lá em cima. Esse é o comprimento total da lateral do objeto. Todo objeto tem esse comprimento e isso eu tenho que saber, tá? Para mim poder criar o meu objeto 3D, mesmo que seja a letra S. Eu tenho que saber esse comprimento aqui, tudo aqui, ó, todo o comprimento, porque a minha lateral vai ter esse espaço aqui todinho aqui, ó, até chegar no final, tá? Então eu tenho que saber. Nesse caso aqui da letra T, como eu já tenho ela no tamanho certo, é fácil de eu criar esse comprimento. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Vocês vão vir aqui na ferramenta de desenho aqui, ó, que está a mão livre. Eu vou clicar aqui na setinha para baixo e vou escolher a Bezier, né? E vocês vão criar uma linha de um ponto aqui de início aqui do objeto de vocês, da letra T, por exemplo. Aí vocês clicam nesse ponto e vocês façam uma linha reta até um determinado ponto aqui que feche um espaço. Com isso vocês criaram um espaço da medida do T aqui, ó, que é esse espaço aqui, né? Aí depois disso eu vou duplicar, que quer dizer que eu tenho esse comprimento dos dois lados aqui, né? Agora que eu dupliquei, eu vou criar uma outra cópia para fazer esse pedaço aqui, ó, e vou fazer uma linha desse tamanho. Poderia ser aqui também desse lado aqui, ó, né? Poderia ser desse lado também. Eu clico aqui e crio aqui, ó. Ou melhor, poderia ser com a ferramenta Bezier também, né? Em vez de duplicar. Eu clico na Bezier, vou clicar nesse ponto inicial aqui e vou até o ponto final e dou um clique. Aí com isso eu volto na seleção e criei mais uma cópia. Agora eu crio mais uma aqui, ó, para mim ganhar esse espaço aqui também, e falta esse espaço. Opa, falta esse espaço daqui até aqui, tá? Eu vou explicar para vocês por que não tem que ser perfeito em alguns casos, tá? Que eu vou explicar uma forma e depois eu vou explicar uma outra forma. Com isso aqui eu defini o tamanho que eu preciso de comprimento para minha lateral. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas linhas que eu criei, eu vou deixar elas em linha reta. Essa aqui que está na vertical, eu seleciono ela e aqui no meu ângulo de rotação eu seleciono e coloco 90, tá? Aí eu arrasto aqui para baixo, aqui, ó, pronto. Arrastei para cá e aí aqui eu coloco todas aqui, uma na frente da outra aqui, ó. Uma na frente da outra, que eu quero saber qual que é o comprimento total da minha lateral. Eu preciso desse comprimento total, porque a lateral aqui, ó, ela vai subir, vir, voltar e vai contornar o T todinho, tá? Ó, aqui eu tô fazendo aqui desse jeito aqui que adianta, viu? Eu mandei vocês selecionar aqui a rotação e colocar, por exemplo, 90, né? Mas pode ser também dar um clique na linha, dar outro clique para aparecer as setas de rotação, eu clico, seguro e arrasto para a lateral para fechar a linha no ângulo de 90 graus. Com isso eu criei o meu comprimento total desse objeto. Esse aqui é o comprimento total do meu objeto, tá? Então eu preciso que a minha lateral tenha tudo isso aqui. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou lá e agora eu vou definir aqui o meu comprimento total, que é isso aqui tudo, tá? E aí já defini, coloquei no tamanho que tá as linhas aqui. Eu posso por enquanto deixar essas linhas aí. Agora que eu criei esse comprimento aqui, eu vou definir qual que é a altura dessa impressão, porque a altura vai simbolizar a profundidade do meu objeto 3D, né? Então a altura aqui dessa letra T, aqui por exemplo, a profundidade, a largura dela, eu quero que tenha, em vez de 4, eu quero que tenha 6 centímetros. Opa, só que está no cadeadinho aqui, eu vou desbloquear e vou colocar 6 centímetros de altura, tá? Coloquei 6 centímetros. Pronto. Aí agora eu defini a largura. Depois disso, eu tenho que definir o que? Então vamos lá, voltar aqui. Vocês têm aquele desenho que eu tinha feito aqui da letra T, né? Aqui, ó. Eu quero tentar fazer ela aqui mais ou menos de lado,
para vocês entenderem que o objeto está de lado, né? Mais ou menos aqui. Aqui, ó, essa aqui é a letra T, por exemplo, né? Aí ela tem que estar de lado, só para entender que está de lado. Isso aqui é uma lateral e essa aqui é outra lateral. No meio vai entrar isso aqui, né? Que vai ser uma linhazinha aqui que vai entrar no meio, que é isso aqui que eu acabei de fazer. Acabei de fazer isso aqui. Ele vai entrar, aqui ele vai dobrar, vir para cá, subir e vai atravessar toda a minha letra T e vai formar o 3D. Só que para mim acrescentar essa arte aqui, para mim inserir ela na frente no verso, o que eu preciso? Eu preciso colar. Então eu tenho que ter aquela área de cola, né? Aquela areazinha de cola no objeto inteiro, para me colar essa parte nessa aqui na lateral e essa parte na lateral. Então como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, né? Vou selecionar o meu fundo aqui e vou fazer uma cópia dele aqui, ó, clicar na setinha que está embaixo aqui da parte de baixo e arrastar aqui para cima. E vou apertar com o botão direito para fazer uma cópia quando tiver em um tamanho que eu ache que esteja legal. Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu desfazer. Se vocês observarem aqui nesse espaço aqui, ó, quando eu for fazer a cópia, vai mostrar o tamanho. Eu vou colocar mais ou menos lá, ó, 1 centímetro e solto. Criei uma cópia com 1 centímetro. Essa cópia aqui é a minha área de cola, tá? Eu tenho que ter essa área de cola em cima e embaixo. Tá? Com isso eu já defini, eu já tenho como colar essa parte da frente na lateral e no verso, o verso na lateral, tá? E vai envolver o objeto inteirinho. E aqui na parte da frente aqui, nessa parte da frente aqui, desse lado aqui, eu tenho que ter uma área de cola para depois que eu envolver o objeto, eu comecei aqui, ó, nesse pedaço aqui. Quando eu envolver o objeto todinho, eu tenho que ter uma área de cola para esse pedaço aqui colar aqui e fechar o desenho por completo, tá certo? Então eu tenho que ter essa área de cola também nesse lado aqui, tá? E com isso, praticamente vocês já fecharam o molde 3D da letra F, aqui da letra T, quer dizer. Aí, ó, tá criado o meu molde 3D. Pronto, é só isso e só isso, tá? Por que que nesse molde 3D eu não fiz aqueles triângulos, né? E por que que ele não tem algumas linhas no meio? Então agora falta essa parte, né? Explicar isso aí. No meu molde 3D, nessa letra T aqui, eu tenho uma linha que vai daqui até aqui em cima, né? E aí ela é uma lateral. Quando chega aqui em cima, o que que acontece com essa linha? Ela vira para a direita e vem até a ponta, né? Então ela vem daqui até aqui e ela vai para a ponta. Esse aqui vamos colocar cinza, colocar laranja. Então mais ou menos aqui, ó. Então ela sobe, depois ela vira. Nessa parte que vira aqui, ó, eu preciso ter um vinco. Eu preciso que uma máquina, ou se eu for fazer manual, eu posso usar uma régua, né? Pegar uma régua ou um material reto, colocar em cima da onde for ter o vinco e pegar uma colher, com o cabo da colher, segurar a régua firme sobre o papel e onde tiver marcado o vinco, eu passar com o cabo da colher para fazer um vinco no papel, que é fazer uma dobra no papel, né? Então eu subo aqui e aí eu vou para a direita, né? E aí eu tenho que ter esse vinco aqui, ó. Então quer dizer que nesse meu pedaço aqui de lateral eu tenho que saber onde é que eu vou colocar um vinco aqui. Por exemplo, às vezes esse vinco aqui é o pedaço, vamos supor esse aqui, ó. Daqui até aqui é daqui até aqui. Então aqui eu viro. Como eu viro, eu tenho que fazer um vinco. O vinco, ele é especificado através da linha pontilhada. Tá? Vocês podem criar uma linha pontilhada. Se eu ampliar, eu sei que essa linha pontilhada não vai cortar. Ela simboliza somente um vinco, que é uma dobra que é feita numa máquina específica para isso, ou no molde, ou manual para esse tipo de coisa, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa minha lateral, área de cola aqui, ó, a parte de baixo dela aqui, não poderia estar assim, né? Quando eu for criar, eu tenho que tirar ela e deixar em branco. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu tenho que deixar em branco
tudo para depois eu criar somente uma linha pontilhada, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Na verdade, no lugar disso aqui, eu teria que ter uma linha pontilhada, porque aqui não pode cortar, vai ser só uma dobra que vai fazer para colar, tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, por enquanto, vocês estão entendendo como é que funciona, né? Olha só que legal. Então, tem uma dobra em cima e uma dobra embaixo, tá certo? Então, isso aqui já é mais uma dica aqui, ó. Então, aqui é dobra, isso aqui em cima aqui é dobra e vai ter os vincos em todas as partes. Aqui vai ter um vinco, aqui na frente aqui vai ter outro vinco, aqui na frente aqui, nessa subidinha vai ter um vinco, aqui na outra parte aqui vai ter um vinco aqui, mais um pedacinho aqui com um vinco menor, aqui também mais um vinco, né, aqui na frente, e aqui outro vinco aqui, né, e por fim o último vinco aqui, ó. Aí ele vai dobrar, colar e tem a área de cola para encontrar com o início, tá? Então é assim que funciona. A linha, quando é reta, ela vai fazer um corte. Quando é pontilhada, indica uma dobra. Essa dobra é feita na máquina, num molde que é chamado de faca, ou é feita, para quem quer fazer manual, a pessoa vai pegar isso aqui pronto, vai pegar uma régua, colocar sobre a área do vinco aqui, ó, um objeto reto para poder fixar, vai apertar esse objeto sobre o papel, tá? E com uma colher, a pessoa aqui, ó, uma colher, mais ou menos uma colher, a pessoa vai pegar uma colher ou uma faca, tá? E vai passar o cabo ou até a ponta da colher, dependendo, vai passar em cima do vinco aqui, ó, forte, segurando a régua ou a superfície reta. Passa forte nesse vinco, que pode passar, passa tudo. Uma régua ou qualquer objeto, né, que seja similar ou a melhor, vai passar e vai fixar uma dobra nessa posição aqui. Isso aí tem que ser feito em todos. Aqui também tem que ser feito. Aqui nessa parte aqui, ó, também tem que ser feito na parte aqui da cola. Se a pessoa for fazer manual, né? Aí a pessoa tem que pegar aqui, ó, fazer tudo isso aqui, ó, manual, tá? E aí vai fazer a área de cola também. Então, com isso, eu criei o meu molde pronto. Então vocês entenderam que eu tenho que ter a frente, eu tenho que ter o verso, né? E eu tenho que ter as laterais, que é isso aqui. A lateral tem essa largura, ela vai colar num lado, na frente, e vai colar no verso, né? E eu tenho que ter aqui, a cada dobra que for feita, eu tenho que ter um vinco para indicar essa dobra, tá certo? Então eu vou apagar aqui, tá? E vou explicar uma outra coisa para vocês, muito importante, ó. Então vocês entenderam também que linha pontilhada simboliza vinco, né? Simboliza uma parte que não é para cortar, tá? O que eu vou explicar para vocês aqui é que quando vocês tiverem um objeto reto e que tenha uma dobra aqui, vocês têm que fazer esse segmento aqui de comprimento de uma ponta aqui até a ponta da dobra perfeito, tá? Quando vocês forem definir o comprimento, então eu vou fazer aqui daqui até aqui, ó, dessa parte até essa parte aqui, ó, eu vou clicar em cima da linha perfeitamente. Por que perfeitamente, né? Porque depois, ó, eu já vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, coloco aqui, ó, né? Depois eu pego esse aqui, Bezier, e faço novamente aqui, ó, desse início aqui até a ponta aqui, exato, tá? Quando eu fizer tudo isso para todos, eu vou ter que ampliar essa parte aqui, ó, né? Onde vai unir as duas. Para me ampliar, eu estou apertando o F2 e estou clicando e arrastando em volta aqui da junção de uma linha com outra linha, né? Então eu vou segurar e arrastar aqui para uma próxima a outra, e antes de juntar as duas, eu vou clicar aqui na ferramenta Bezier, ou eu posso delimitar, puxar aqui uma linha guia aqui, ó, eu vou clicar na régua, segurar o botão do mouse e arrastar para trazer uma linha guia aqui bem no final dessa linha aqui e solto. Aí eu posso pegar a outra linha e arrastar aqui para juntar com essa linha. Por que eu fiz isso? Porque depois que eu fizer
todo o desenho. Agora eu vou fazer um outro desenho aqui, né? Por exemplo, dessa parte aqui até essa aqui, ó, exato. Se for preciso, vocês vão na ferramenta lupa, ou vocês apertam F2 e clicam e arrastam em volta desse pedaço, para vocês fazerem aqui o desenho na medida exata, tá? Ó, na medida exata, criou mais um segmento. Aqui a mesma coisa, eu clico aqui, eu venho nessa parte aqui, ó, clico aqui e depois eu clico nesse início, ó, vai aparecer o pontinho lá, pronto. Aí eu vou trazer isso aqui para cá, na medida exata, tá? E vai puxar outra linha guia, né? Vamos supor que a linha guia é até aqui e a outra vem até aqui. Aí eu vou, deixa eu puxar isso aqui para cá e vou puxar, ó, vou trazer essa linha guia aqui para ele aqui e vou trazer essa aqui para ele aqui. Por que que eu fiz isso? Quando eu acabei de criar o meu comprimento total do meu desenho, independente da letra que seja, e se ela tiver dobra, né? Uma dobra com ângulo assim, né? Que não seja redonda, ela tem que ter dobra. Eu tenho que fazer isso aqui, porque nessa linha guia eu vou vir na ferramenta Bezier e vou clicar num ponto da linha guia aqui e vou atravessar o meu comprimento. E vou fazer isso aí para todas as linhas guias, tá? Eu faço para todas, porque essa aqui vai ser a minha área de dobra. Essa linha aqui, depois eu vou fazer a minha linha pontilhada e ela vai estar na medida, na posição exata da minha letra 3D, né? Na posição exata, tá? Aí depois, quando eu for apagar, eu clico na linha guia, delete, clico nessa linha guia aqui, ó, o mouse vai transformar numa setinha de duas pontas, eu clico sobre ela, delete, a mesma coisa nos outros aqui, ó, clico sobre ela, delete, né? Aí quando eu for criar lá no meu retângulo simbolizando a lateral, eu vou clicar aqui no início da linha e vou arrastar até o final, né? Depois que eu fiz isso, com ele selecionado, eu defino a largura, que no caso aqui é a altura, mas se vai simbolizar a largura da profundidade. Eu vou colocar com 8. Vamos supor que ele vai ter 8 centímetros de largura, né? Aí depois disso eu posso apagar as minhas linhas que eu usei para referência, comprimento total. Eu vou pegar as linhas que eu cortei, que estão na posição certa, eu vou só diminuir aqui, ó, para ela ficar dentro do meu desenho. Todas as linhas eu faço isso. Vou selecionar aqui e fazer com todas aqui, ó. Todas as linhas. Aí depois eu seleciono todas elas, né? Clicando, segurando e arrastando o botão do mouse em volta de todas. E aí eu seleciono todas e venho aqui, ó, aqui embaixo na parte inferior direita aqui, na ferramenta de contorno, clico duas vezes aqui na cor preta. Aí eu venho aqui no estilo aqui, ó, do contorno e coloco um pontilhado aqui, ó, qualquer, e clique em OK. Aí eu já determinei onde que vai ser a dobra do meu desenho. Tá vendo? Ó, determinei a dobra. Pronto, tá determinada a dobra. Agora, o que eu tenho que fazer depois de determinar a dobra do meio? Criar aquela parte lá de cola embaixo, e a mesma de baixo eu vou fazer em cima. Eu vou arrastar para cima aqui, né? E vou criar uma cópia em cima. Só que aí dessa vez agora eu vou fazer aqui no meio uma linha pontilhada indicando uma área de dobra também. Então eu vou pegar uma dessas linhas que eu já tenho aqui embaixo, cortando o meu desenho, vou arrastar para a esquerda e vou apertar uma vez com o botão direito do mouse para fazer uma cópia. Aí eu fiz uma cópia, tá? Depois de eu fazer esta cópia, eu vou clicar uma vez sobre a linha. Ela vai aparecer essas setinhas aqui para os lados. Eu clico nas setinhas e arrasto para o centro aqui da minha linha com a tecla Ctrl selecionada. E aí quando eu aperto Ctrl, ele faz uma linha reta aqui perfeita aqui na horizontal. Aí eu solto o botão do mouse. Com isso eu tenho uma cópia dele aqui, né? Apertei com o botão direito. Agora eu vou pegar essa linha, colocar aqui no início, aqui, ó,
do meu desenho. Vou vir aqui nessa caixa aqui de seleção, na alça de seleção, e vou segurar e arrastar até o final aqui da direita, tá? Agora eu vou clicar nessa linha aqui, segurar em cima dela, arrastar para baixo com o Ctrl selecionado. Quando chegar na linha de baixo, aperto com o botão direito para fazer uma cópia. Com isso eu tenho uma cópia da minha linha em cima e embaixo. Só que aí agora eu não estou fazendo isso aqui tudo perfeito, né? Porque senão essa aula vai ser muito demorada, mas aqui a questão de medida. Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar essa linha reta aqui. Como é que eu faço isso? Eu aperto F2, né? Transforma na lupa, aperto F2, aí eu clico e arrasto bem próximo numa área pequena aqui em cima do meu desenho. Aí eu clico no primeiro nas alças com o botão direito e converto em curva, tá? Converti em curva. Agora eu dou 2 cliques sobre esse desenho que eu converti em curva e vou ter aqui a minha ferramenta forma. Aí eu vou clicar na parte que eu quero excluir 2 vezes. Cliquei 2 vezes na parte que eu quero excluir. Aparece um pontinho. Aí eu venho aqui na minha barra de propriedades aqui, né, que está relacionada a esse objeto que está selecionado. Aí eu venho nessa opção aqui, ó, separar curva. Pronto, separou essa linha aqui de baixo. Agora eu vou clicar e arrastar em volta desse pontinho que eu acabei de criar. Eu clico, seguro e arrasto em volta, igual está aqui, ó, essa linha pontilhada. Aí eu solto para selecionar 2 pontos que foram criados aqui. Aí eu aperto Delete. Aí já apagou o segmento de linha de cima. Agora falta o de baixo aqui, né? Porque são 2, tem um em cima e tem um embaixo. Vou fazer a mesma coisa para o de baixo. Eu clico com o botão direito sobre o de baixo, converto em curva, dou 2 cliques, aparece a ferramenta forma, aí eu clico no segmento que eu quero apagar, aí eu clico 2 vezes, vai criar um ponto. Aí eu venho aqui na opção separar curva, aí eu seleciono as duas e delete. Pronto, apaguei e ficou só a linha de dobra. Olha aí, perfeito. Tá vendo como é que vocês já estão começando a entender uma coisa que é muito valiosa, que pode parecer impossível, mas devagar vocês aprendem como é que se cria esse molde de letra 3D, né? Devagar vocês entendem, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Eu botão direito na de baixo, converter em curva, 2 cliques, aí eu clico na linha que eu quero apagar, venho aqui em separar curva, seleciono os 2 pontinhos aqui e delete. E o de cima também, só que ele já está em curva, então eu clico 2 vezes na linha que eu quero apagar e clico em separar curva. Aí eu clico e arrasto em volta do ponto que eu criei, que transformou em 2, né, quando eu cliquei em separar, delete. Pronto, ó, criou até a lateral aqui, ó. Prontinho. Eu tenho que estar ciente que as minhas linhas aqui, elas têm que estarem até o limite aqui da área de cola também, tá? Pronto, olha aí, ó, que legal, né? Agora depois que eu fizer tudo isso, vocês vão vir aqui e vão criar aquela área de cola de encontro de um objeto com o outro, né? Essa área de cola aqui, ó, de um objeto lá da ponta do início do segmento, quando ela chegar no final ela tem que colar. Então eu tenho que criar um pedacinho aqui de área de cola, tá? E lembrando que em todos os inícios e finais da área de cola vocês têm que converter em curva, clicar 2 vezes e diminuir aqui as pontas, tá? Elas têm que ficarem menores para não vazar na hora de colar. Qualquer tamanho que ficar um pouquinho menor, né, já resolve, tá? Tanto aqui quanto em cima aqui também, ó, tá? Esse aqui pode ser menor, maior em um lugar, tanto faz. Vocês têm que selecionar e diminuir aqui um pouquinho menor a ponta de fora só, tem que ficar um pouco menor, tá? Pronto, já passei mais uma dica para vocês. Agora eu vou fechar a dica aqui de letras retas. Vou fechar. Para fechar, vocês já entenderam até agora,
Qualquer coisa é só voltar o vídeo, né? Que vocês têm a facilidade, o vídeo tem essa vantagem. É só voltar e rever um ensinamento ou me procurar. Agora eu quero explicar uma coisa. Esse segmento aqui, ó, quando ele vem daqui até aqui e dobra, tá? Se ele ficar aqui sem eliminar um pedaço, ele vai enrugar aqui no meio. Então em todas as dobras, acabando. Então em todas as dobras eu tenho que fazer o seguinte, ele não é reto, né? Ele dobra. Em todas as dobras é obrigatório fazer uma área vazia, tá? Porque se eu deixar reto e dobrar aqui, ele vai dobrar um em cima do outro e não vai dar para colar, ele vai enrugar. Então quando eu tiver uma dobra aqui, ó, eu tenho que fazer um procedimento em todas as dobras. Eu vou dar 2 cliques aqui na minha linha de dobra e vai aparecer a ferramenta forma, né? E aí nessa ferramenta forma, antes da dobra um pouco, eu clico e crio um ponto. Depois da dobra um pouco, eu clico e crio outro ponto. Tanto faz a posição, pode ser aqui, ó, pode ser até aqui, se quiser, não tem problema. Eu tenho que criar um ponto, não muito longe, né? Tem que ficar um pouco perto. Criei outro ponto. Aí aqui em cima da dobra exato, eu vou criar um ponto. Criei outro ponto de manipulação. Clico nesse ponto e arrasto até o início aqui das dobras. Eu tenho que fazer isso aqui para todos os pontos de dobra, para quando ele dobrar, isso aqui não enrugar. Só isso, tá? Então aqui na dobra aqui, ó, quando eu fizer isso, eu já vou diminuir aqui, ó, me saber que já está feito. Pronto, eu faço isso para todos. Crio um ponto antes, um ponto depois, um ponto no meio e arrasto, ponto no meio e arrasto lá para o início. Faço isso para todos. Isso quando for objeto reto, tá? Ó, faço isso para todos. Aqui, clico no meio e puxo uma linha até essa parte aqui, ó. Vou salvar. Aí eu venho aqui. Vocês estão vendo que eu poderia estar explicando só, faz isso, mas eu estou explicando por que eu tenho que fazer esse ponto aqui, porque tem uma dobra. Em todas as dobras exige isso, tá? E depois eu vou mostrar para vocês o redondo. Engraçado que o redondo vai ser mais fácil que o reto. Como é que a gente poderia pensar uma coisa dessa, tá? E aí eu faço embaixo também, né? Então aqui eu já passei essa dica especial para vocês sobre letra 3D. Essa aqui é a aula 1. Eu tenho uma aula 2 que eu vou explicar como é que eu crio uma letra 3D em fontes. Como é que eu crio em letras redondas, como a letra O e a letra S. Eu vou explicar para vocês por que tem aquele triângulo. Por que tem aquele triângulo, né? Então eu vou explicar por quê. Aí vocês vão entender que essas letras 3D, elas não são de propriedade de uma empresa específica, né? Essas letras 3D, elas são uma criação, é uma regra de criação tradicional que existe. Tem uma regra de criação do cilindro que a pessoa ensina, né? Que tem lá no livro teórico como é que se cria um cilindro. E essa regra é usada para qualquer tipo de molde. Isso é uma coisa tradicional, né? Então, se eu criar essa letra 3D desse jeito aqui, todo mundo vai criar igual. Porque se eu criar diferente, isso aqui, por exemplo, ó, maior, isso aqui maior e esse aqui bem maior, não vai funcionar, né? Então tem que ser igual, porque para a letra ficar em 3D ela tem que ser idêntica para todas. Isso é um processo igual, né? Então aqui eu tenho aqui a frente, o verso, as laterais. Passei essa primeira dica. Na aula 2 eu vou mostrar para vocês como é que se cria uma letra 3D redonda, tá? E aí vocês vão poder, vendo essa aula, né, várias vezes, se for preciso, vocês vão ver que com prática vocês vão poder criar uma fonte infantil. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Olha só. Por exemplo, aqui, ó, Feliz Natal. Feliz Natal. Aqui, ó. Feliz Natal, ou o nome de uma criança. Só que olha só essa letra. Essa letra não é aquela letra tradicional, é uma letra redonda,
né? Mas pode criar desse jeito, ó. Ela tem as beiradinhas maior, tá vendo? Pode ser criado desse jeito também, tá? Então na próxima aula eu vou explicar para vocês como é que eu vou criar essa letra redonda. Até aqui vocês já conseguiram entender como é que cria a letra 3D quando ela é reta e com curva, tá? Eu peço que vocês deem reveem o vídeo, voltam um pouquinho, dê uma olhada, e se tiver dúvida vocês me procuram. É importante ver mais de uma vez, tá? Porque é um processo aqui diferente, mas pode ser útil, porque as letras 3D que existem são todas pequenas, mas vocês podem criar letras grandes, né? Pode criar aqui, imprimir a parte da frente separado, a parte do verso aqui separado, uma parte aqui da lateral, cortar ela no meio aqui. Olha só, se eu cortar ela no meio, opa, só para vocês entenderem, opa. Se eu cortar essa letra no meio para imprimir ela maior, para caber, eu tenho que ter ciência. Vamos supor, eu vou só diminuir aqui para vocês entenderem. Eu tenho que ter ciência que os dois lados tem que ter área de cola, viu? Esse aqui de baixo tem que ter essa área de cola e o de cima tem que ter uma área de cola. Para esse lado aqui, colar aqui e se transformar num só. Ele vai colar e vai transformar num só. E depois ele vai dar a volta lá e vai colar depois de montado aqui, né? Tá? Então pode fazer isso também, tá certo? Então aqui eu termino essa explicação. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como que eu pego e faço uma letra 3D em curva e como que eu vou inserir a minha arte dentro da letra 3D pronta, né? Lembrando que aqui tem gente que faz os moldes de letra 3D igual eu faço também direto aqui, né? A pessoa só vem aqui, faz a lateral, aí ela sobe até aqui, né? Na área de cola, encaixa, depois tem a dobrinha ali, aí ela vem aqui, tem uma área de cola aqui, e a pessoa faz aqui no próprio desenho, né? Pode fazer também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ó, tô lembrando novamente, vai ter a próxima aula. Fiquem de olho que vocês vão receber no e-mail de vocês. Quem recebeu essa videoaula por e-mail vai receber no e-mail. Quem viu no meu grupo é só ficar atento no grupo, ou então em outro grupo, é só ficar atento, tá? Ou na fanpage lá, só ficar atento, que daqui a pouco assim, né? Hoje não, mas essa semana mesmo eu vou colocar a aula 2 para vocês entenderem como é que se faz um molde de letra 3D em curva e como é que a gente insere a arte dentro desse molde 3D, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, tudo de bom. Fiquem com Deus e tchau, tchau.